Napoleão Bonaparte, um nome que ecoa na história como o símbolo do poder absoluto e da ambição desmedida. Quem foi realmente o homem que desafiou o mundo e, de general, se tornou imperador de uma das maiores potências da história? Será que conhecemos toda a verdade sobre sua vida? Será que há mistérios ainda não desvendados? Neste vídeo, vamos explorar não só os feitos grandiosos de Napoleão, mas também os segredos que ele manteve ao longo de sua jornada e os mistérios que cercam sua figura. Prepare-se para uma viagem ao passado, onde poder, estratégia e mistério se encontram. Bem-vindo ao Desvendando História. Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769, na Córcega, que acabara de ser cedida à França. De uma origem humilde, seu nome seria destinado a ser lembrado por todo o mundo. Mas o que sabemos sobre ele é apenas uma parte da história. A narrativa oficial o pinta como um mestre militar, um visionário. Mas o que a história não conta? Vamos descobrir. Napoleão começou sua vida como um jovem corsário, em uma família com pouca influência. No entanto, ele possuía uma habilidade excepcional para a estratégia e rapidamente se destacou nas academias militares. Quando ele chegou ao continente francês, o garoto corsa não era bem-vindo, visto como um outsider pelos franceses. Mas, em vez de ser derrotado pela desconfiança, ele usou essa adversidade a seu favor. Em sua juventude, Napoleão desenvolveu um caráter implacável. Ele sabia o que queria, e sua ambição não tinha limites. Uma das primeiras curiosidades sobre Napoleão é que ele não era tão baixo quanto a história popular sugere. Durante anos, a figura de Napoleão foi retratada como um homem diminuto, o que gerou o famoso Complexo de Napoleão. Acontece que essa percepção surgiu devido a um erro na tradução das unidades de medida. Ele tinha cerca de 1,69 metros de altura, o que era a média para homens da sua época. O erro foi um reflexo da propaganda britânica, que adorava descreditá-lo, especialmente em tempos de guerra. Mas, na verdade, o que Napoleão tinha de altura, ele compensava em estratégias militares. Napoleão não apenas sobreviveu à Revolução Francesa, como se tornou o general mais aclamado da sua geração. Seu primeiro grande golpe foi durante a Campanha da Itália, 1796-1797, onde suas vitórias rápidas e decisivas o fizeram ser visto como um líder carismático, alguém que poderia levar a França à vitória. Mas o que muitos não sabem é que durante essa campanha, Napoleão utilizou uma tática psicológica impressionante. Ele usava a propaganda para criar a imagem de um homem comum, um herói acessível, algo que o separava dos outros generais franceses da época. Ele se mostrava sempre ao lado de seus soldados, em vez de ser uma figura distante, como a maioria dos líderes da época. Uma outra curiosidade é que durante essa campanha, Napoleão fez um movimento ousado, que muitos historiadores consideram uma jogada de mestre. Ele invadiu Veneza e, em vez de destruir a cidade, fez dela um ponto de apoio político para a França. Isso mostra uma faceta menos conhecida de sua personalidade. Ele não era apenas um guerreiro, mas também um mestre manipulador das relações políticas. Mas o maior mistério dessa fase de sua vida é que, enquanto Napoleão conquistava territórios, ele também enfrentava conspirações dentro do próprio governo francês. Na verdade, a ascensão ao poder de Napoleão não foi uma questão de simples mérito militar. Foi também uma questão de oportunidades políticas. Durante o golpe de 18 Brumário, 1799, Napoleão tomou o poder, mas isso não foi uma simples tomada de poder por um general. Ele teve que enfrentar alianças traiçoeiras e pessoas de sua confiança que, em segredo, tramavam contra ele. Napoleão sabia muito bem como manipular a política, e foi isso que o levou ao trono do Império Francês. Em 1804, Napoleão coroou-se imperador dos franceses, mas sua ascensão ao poder não foi sem controvérsias. O que muitas pessoas não sabem é que sua decisão de coroar-se foi um ato simbólico, mas também um golpe psicológico. Napoleão queria ser visto como o líder legítimo da França, alguém com um poder divino e absoluto. Ele se autoproclamou imperador, não apenas por sua habilidade militar,
mas por sua capacidade de manipular a percepção pública. Sua coroação foi feita de forma que ele pudesse tomar a coroa das mãos do Papa e colocá-la em sua própria cabeça. Um ato que deixou claro que sua autoridade vinha dele mesmo, não de um deus ou de uma instituição. A grandeza de Napoleão foi evidente em seu Código Napoleônico, um conjunto de leis que duraria muito além de sua queda. Mas por trás dessa imagem de um grande legislador estava um homem que usava o poder de maneira implacável. Seu sistema de espionagem era vasto, e muitos relatos de suas campanhas mostram que ele sempre soubera o que acontecia dentro e fora de seu império. Napoleão foi por muitos considerado um grande manipulador de informações. Suas campanhas eram não apenas militares, mas também psicológicas. Ele sabia o que seus inimigos pensavam antes de eles tomarem suas decisões. A grandeza de Napoleão, no entanto, estava fadada a ser desfeita. Sua campanha na Rússia, em 1812, foi um dos maiores desastres da história militar. Mas a pergunta que muitos se fazem é: o que realmente aconteceu durante essa campanha? Alguns historiadores acreditam que Napoleão cometeu um erro estratégico, mas outros defendem que ele foi traído por seus próprios generais. Durante a retirada da Rússia, muitos de seus homens pereceram devido às condições extremas. Porém, o maior mistério está no fato de que Napoleão sabia dos riscos e, ainda assim, avançou em direção ao inverno russo. Após sua derrota, Napoleão foi exilado para a ilha de Elba, mas escapou e retornou à França para retomar o poder, o que ficou conhecido como os 100 Dias. Porém, sua derrota final na Batalha de Waterloo, em 1815, marcou o fim de sua carreira militar. Muitos acreditam que, após sua derrota final, ele foi levado para Saint Helena, onde viveu seus últimos anos. Mas há teorias que sugerem que Napoleão pode ter sido envenenado. Alguns afirmam que ele foi assassinado por seus próprios inimigos, políticos que temiam que ele pudesse retornar ao poder novamente. Napoleão Bonaparte deixou uma marca indelével na história mundial. Ele foi um estrategista brilhante, um homem de enorme carisma, mas também alguém repleto de mistérios, segredos e ambições sombrias. Sua vida foi uma luta constante entre o poder e a queda, e até hoje, muitos questionam o que realmente aconteceu nos bastidores de seu reinado. Napoleão não era apenas um imperador. Ele era um homem de muitos rostos, capaz de moldar a história ao seu redor, mas também de ser consumido por ela. E você, o que acha de Napoleão? Foi ele um herói ou apenas um homem movido pela ambição? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios históricos. Até a próxima!